Todas as pessoas, todos nós, precisamos de cuidado em algum momento da vida, seja por uma necessidade temporária, seja por uma necessidade permanente. Alguns grupos, algumas pessoas têm uma demanda mais específica de cuidado e de apoio para que essas pessoas possam exercer a sua autonomia. E eu estou falando de crianças, estou falando de pessoas idosas e estou falando de pessoas com deficiência. O cuidado é algo que é fundamental para a reprodução da vida, para a manutenção do bem-estar das pessoas. E o grande problema na nossa sociedade é que, apesar de que todas as pessoas precisam de cuidados, nem todas as pessoas cuidam. Essa grande quantidade de tarefas que tem que ser feita todos os dias e que a gente entende como um trabalho, ela é distribuída de maneira completamente desigual na sociedade. Historicamente, quem faz esse trabalho são as famílias e, dentro delas, mulheres. Essa sobrecarga, essa naturalização da responsabilidade do cuidado pelas mulheres faz com que elas dediquem muito mais tempo a essas atividades globalmente, e no Brasil não é uma exceção, e que também tenham menores oportunidades, seja para estudar, seja para o ócio criativo, seja para se envolver em uma atividade produtiva de qualidade, empregos decentes, posições de liderança. Hoje os dados demonstram de que quase 30% das mulheres que muitas vezes não procuram trabalho é exatamente porque elas têm que conciliar esse tempo com o trabalho doméstico. E mesmo aquelas que estão no mercado de trabalho, elas estão num trabalho intermitente, o trabalho sem nenhum tipo de proteção social exatamente para dar conta disso. A gente entende o cuidado também como um trabalho, é um trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários para a reprodução da vida, como, por exemplo, garantir a alimentação, garantir a organização das casas, garantir a higiene das casas, a gestão das casas, garantir os apoios necessários para as pessoas que têm menos autonomia e mais dependência. Pensar uma política nacional de cuidado é exatamente pensar o que é a divisão sexual do trabalho, como ela se dá e a necessidade, sim, do Estado, a sociedade de modo geral, pensar o que é essa política de cuidado, exatamente nessa perspectiva de liberar o tempo das mulheres. Que nós, mulheres, possamos fazer do nosso tempo o que a gente quiser. Se a gente quiser estudar, a gente estudar. Se a gente quiser trabalhar, a gente trabalhar. Se a gente quiser ficar cuidando da família, a gente ficar cuidando da família, mas isso seja algo livre e as mulheres possam decidir sobre isso e não apenas hoje, como é imposto para nós, essa carga do trabalho doméstico. A gente está falando de transformar essa realidade. De transformar essa realidade no sentido de que haja políticas públicas que possam apoiar as famílias e promover o direito ao cuidado para todas as pessoas que dele necessitem. Nesse sentido, desde a CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra as Mulheres, passando pela Plataforma de Ação de Pequim, pelos ODS, essencialmente o ODS 5, e chegando na mais recente resolução da ONU, que destaca o dia 29 de outubro, como o Dia Internacional de Políticas de Cuidado e Apoio, vemos a evolução da importância dada pela sociedade, da centralidade do tema de cuidado para a realização dos direitos humanos das mulheres que cuidam, das trabalhadoras do cuidado, das pessoas que necessitam de cuidado e apoio. A coordenação dessa política, ela está a cargo hoje do Ministério das Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento Social, mas envolve um número grande de ministérios, como, por exemplo, saúde, educação, trabalho, previdência social, direitos humanos, igualdade racial, povos indígenas, porque nós entendemos que dar conta da garantia do direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem, exigem políticas integradas nesses diversos âmbitos. Existe um esforço coordenado, porque já existem muitos serviços de cuidado na nossa sociedade, desde, por exemplo, a licença maternidade. Nós entendemos que a licença maternidade está falando da garantia de um tempo para cuidar, né? Existe uma licença paternidade, mas a licença paternidade é só de 5 dias.
né? A licença maternidade está só vinculada para as mulheres que estão no mercado formal de trabalho. Então, esse é um exemplo de uma política que existe, mas que é insuficiente. Outro exemplo são as creches. As creches são consideradas hoje um direito das crianças, né? Mas apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos estão nas creches hoje no Brasil. E as creches são fundamentais tanto para garantir as condições de desenvolvimento infantil, e a gente sabe que o desenvolvimento infantil na primeira infância é chave, mas também são fundamentais para liberar o tempo das mulheres, das mães dessas crianças. A gente poderia dizer das mães dos pais, mas na prática quem faz isso são as mães, para que elas possam ir para o mercado de trabalho, para que elas possam ir para a vida pública, para que elas possam completar a sua formação profissional. Então, discutir uma política nacional de cuidado é exatamente discutir essa condição da mulher na sociedade brasileira e a gente socializar o que a gente está chamando da socialização do que é o trabalho doméstico entre o Estado, a sociedade e a própria família. Foi nessa perspectiva que a gente instituiu esse ano, em maio deste ano, o GTI para pensar uma política nacional de cuidados. É um GTI que tem uma participação imensa, acho que é o maior GTI nosso do governo federal, são mais de 15 ministérios envolvidos, mais outras organizações. Prestando muita atenção nas desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira, porque em toda essa provisão de cuidados, existem, além da desigualdade de gênero, que é básica, existem desigualdades de classe, de raça, de etnia, de territórios, que fazem com que determinados grupos da população tenham mais dificuldades para ter acesso a esse direito ao cuidado. Sempre olhando as experiências internacionais, nós temos várias experiências internacionais que são importantes, mas sabendo que o nosso país é diverso, quase um país continental, né? ONU Mulheres, ela vem trabalhando com os Estados-membros, seja nos fóruns intergovernamentais, ali desde dos momentos de discussão da Plataforma de Ação de Pequim, dos avanços dos direitos das mulheres, seja na Agenda Regional de Gênero, por meio da última Conferência Regional sobre a Mulher, que foi realizada em Buenos Aires, passando pela Agenda Global de Cuidados e chegando ao Brasil, onde estamos apoiando o município de Belém no estabelecimento de um piloto de políticas de cuidado e o governo federal por meio da elaboração da Política Nacional de Cuidados, junto ao MDS e junto ao Ministério das Mulheres. Nós queremos que o direito ao cuidado seja reconhecido enquanto tal na legislação brasileira, seja no plano constitucional, no plano de uma lei geral e no plano de uma série de outros mecanismos de regulação que possam avançar nesse sentido. ONU Mulheres considera o cuidado como um pilar essencial da proteção social e também como o acelerador central para promover o desenvolvimento sustentável em nossas sociedades. Não só sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental também, mas também sustentável no sentido de termos sociedades que promovem o bem-estar de todas as pessoas, sem exceção.